Pessoal, recentemente algumas práticas de funil de vendas têm surgido e eu sempre acompanho muito essas práticas de inovação, tá? E estou implementando isso no meu negócio também. Quero compartilhar com vocês exatamente o passo a passo de como eu estruturei o meu funil, tá? E como vocês podem estruturar o de vocês. Antes de mais nada, eu recomendo a leitura do Blueprint for SaaS Organizations, né, do Jaco van der Kolk. Vou colocar o link aqui nos comentários, né, dessa palavra difícil, mas é uma das maiores consultorias de vendas do mundo, né, que dá o Winning by Design. Então eu li o livro, acompanhei bastante todo o material dele, né, no YouTube, tem muito material gratuito também. E, cara, recomendo fortemente que vocês entendam isso aí. Mas vamos lá. Deixa eu explicar um pouco a respeito do funil, de como a gente vinha operando e por que a gente mudou, tá? E vocês vão entender por que cada vez mais um bom time é o melhor time para se mexer, tá? E não é aquele papo de time que tá se mexendo não se muda. Isso aí é uma bobagem sem tamanho, beleza? Então vamos lá, esse aqui foi nosso funil no mês de agosto, né? Naquele normal a gente captura visitantes, leads, oportunidades e vendas. Isso aqui eu usei a ferramenta de benchmark do RD Station, também vou colocar nos comentários aqui para quem quiser testar, a ferramenta é gratuita, é da RD, beleza? Então esse aqui foi nosso funil de agosto, depois se você quiser pausar, dar uma olhada nos números. Esse foi o nosso funil em setembro, né, o nosso funil de vendas também, e esse foi o nosso funil em outubro, né, houve um aumento do ticket médio aqui, né, por isso que a gente conseguiu um faturamento ainda maior, ainda que a gente mantivesse menos vendas absolutas, certo? E aí nesse mês de outubro a gente pensou, cara, onde é que tá o erro? Porque a gente não tá olhando para o funil completo. Acabou que no final de outubro a gente teve um problema financeiro lá na empresa, que eu falei aqui em alguns outros vídeos, então quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente viveu uma situação financeira, né, na minha startup durante a passagem aí do mês de outubro para novembro. E cara, qual foi o problema em relação a isso? O problema é que a gente não estava olhando o funil dessa exata forma como você está vendo aí na tela agora. A gente deitou o nosso funil de vendas e começou a desenvolver uma cultura no nosso negócio de que todo o time é um time de vendas. E como a gente faz isso? Primeiro, do jeito normal, a gente traz visitas, né? Tá ali os nossos números mais ou menos, leads, também tá ali os nossos números, a nossa taxa média de conversão esperada, tá ali o nosso trial, lembrando que a nossa forma de captar potenciais oportunidades, né, que é o MQL. Para quem não conhece o conceito, o MQL é um lead qualificado pelo marketing, né? Marketing Qualify Lead. O meu Marketing Qualify Lead é um trial, então quando o cara inicia um teste grátis, ele é enviado já para o time de vendas, e o time de vendas vai trabalhar aquele cara ali, certo? Ele tem mais ou menos um número que a gente colocou como meta no começo, e a gente faz isso hoje com um webinar. A gente tem um webinar que é como fazer a loja vender no automático. Então a gente anuncia esse webinar, as pessoas se cadastram depois desse webinar para fazer o teste grátis do Stay, certo? E aí depois vem o SQL, que é o Sales Qualify Lead. Isso aí é quando vendas conversa com o lead, ou faz um pré-vendas, faz uma triagem do lead, né, uma série de informações, né, de pré-vendas. Para você ir mais a fundo disso, eu recomendo a leitura da Receita Previsível, também vou colocar o link aqui nos comentários. E aí o próprio vendedor ou pré-vendedor identifica que aquele lead é uma oportunidade real, e a partir disso ele tem mais de 50% a 70% de chance de fechar negócio, mais ou menos. E aí a gente tem efetivamente vendas, que é quando o cliente sai do mundo externo e passa a estar usando o nosso software, pagando por ele, né? Pagando a mensalidade para usar o software. E como isso acontece, tem o nosso funil de vendas e não para por aí. A gente tem a primeira fase de venda interna. O que é uma venda interna? A nossa jornada do consumidor aqui na nossa startup, ele é muito longo, né? Ele passa, hoje o nosso lifetime, que é o período que o cliente passa com a gente, nunca é menor do que 6, 5 meses. Sempre é muito mais do que isso, né? A gente tem um ano de vida, mais ou menos, quando esse vídeo está sendo gravado, e a gente teve cancelamentos muito pouco nesse período todo. E aí primeiro vem o CX, que é o Customer Experience. O que é a responsabilidade dele? É a qualidade do onboarding, né? Ele é preocupado com o onboarding, só que ele não é um onboarding técnico. Ele não vai fazer o cliente simplesmente entender como é que a ferramenta funciona só porque ela funciona. A principal responsabilidade do Customer Experience é criar um propósito no uso da ferramenta, tá? Uma das nossas funcionalidades é a fidelização de cliente. Só que a fidelização por fidelização, cara, o cara faz isso num papelzinho marcando carimbinho, certo? Então, qual é o porquê da fidelização? Para isso, a gente sempre faz um puta diagnóstico na hora da venda para entender quais são as metas do cara.
Vamos supor que o estabelecimento é um estabelecimento que abre de quarta a domingo, e aí sexta, sábado e domingo ele é lotado, mas quarta e quinta ele é vazio. E às vezes a meta dele é que quarta e quinta ele consiga dobrar o faturamento, porque ele tem 10 vendas no dia e ele podia ter 20. Então, cara, por que você vai fidelizar? Porque é o seguinte, se você conseguir em 3 finais de semana juntar uma base de 200 clientes fidelizados e a gente fizer uma promoção para eles na quarta-feira, a gente consegue aumentar o fluxo na quarta-feira. Então, por que o cliente vai fidelizar? Porque agora ele tem um propósito. Então, o Customer Experience, que ele fique, dependendo do seu ticket médio, de 15 dias a 2 meses com o cliente em mãos antes dele passar adiante, certo? E aí vem a parte de CS, que é o Customer Success, que todo mundo já conhece. O Customer Success, assim que ele pega o cliente, já que o cliente já alcançou um primeiro sucesso, um primeiro marco de sucesso, ele vai ser responsável por manter aquele sucesso. Então o CS, ele geralmente ele faz ele retoma as metas do cliente, porque no primeiro mês de uso da ferramenta, o cliente possivelmente, né, enxergou outras metas e outras possibilidades. Então vale a pena tentar entender dele, tipo, me conta um pouco mais da história do seu negócio, me conta quais são suas metas, quais são seus dias ruins, o que tá ruim no seu estabelecimento hoje. Por quê? Porque ele vai ajudar, o CS ele vai ajudar aquela empresa a traçar estratégias de sucesso. Então o CS geralmente ele faz um planejamento, no nosso caso, de 3 meses. A gente cria um planejamento de 3 meses para quê? Para fazer a manutenção do propósito, tá? Lembrando que todo esse nosso funil é muito baseado em propósito. Quando eu gero visitas lá atrás, eu estou pensando no propósito da ferramenta. Quando eu gero um lead, eu estou falando num propósito. Quando eu gero um teste grátis, cara, eu tô trazendo um lead que assistiu uma aula, certo? Ele está entendendo de propósito. Então o propósito ele tem que ter a manutenção dele o tempo inteiro no nosso funil de vendas. E aí, beleza. O CS a gente olha que isso é a distribuição da nossa base, não vem ao caso eu explicar como que isso aqui funciona, tá? Então a gente tem uma meta lá de 37% da nossa base, no máximo pode estar usando menos do que a gente esperava. E aí a gente, como que a gente faz isso? A gente tem um último que chama Account Expander. O Account Expander é um cargo que a gente inventou, a gente está testando ele ainda, na verdade todo mundo meio que trabalha com Account Expander. Por quê? Porque eu não sei ainda bem como ele atua, mas a função dele é expandir a conta. Ou seja, quando o cliente chega, começa a atingir os primeiros sucessos, ele fazer o upselling, ele fazer com que o plano do cara aumente, para ter, por exemplo, no nosso caso, para ter mais disparo de SMS. Se você usa RD Station, por exemplo, aumentar por causa da quantidade de leads e por aí vai. Então, bom, o nosso funil hoje ele é mais ou menos assim, tá? Esses números eles não são 100% reais, os que estão aqui na tela, mas é mais ou menos isso aí que reflete a nossa realidade. Mas esse é o funil que a gente está trabalhando hoje. Desde geração de visita até o Account Expander, todo mundo tem uma cultura de vendas. Vendas, de educar e gerar um propósito. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você estruturar o seu funil de vendas.